sítio, celebra a primeira vez. Isto é um programa relativamente jovem, novo, funciona muito em França. Foi lançado há cerca de 4 anos aqui em Portugal, ao Património IP, e nós, este ano, tendo condições para isto, achámos que seria o momento certo para avançarmos com os resultados das escavações que fizemos aqui no Mosteiro, no âmbito desta requalificação entre 2022 e 2023. Só dar-vos nota que as Jornadas Europeias de Arqueologia surgem com o intuito de convidar os diversos públicos a olhar para o passado e a explorar os vestígios materiais dos sociedades desde a pré-história. Na Europa são 47 os países que se associam a estas celebrações, através da organização dos mais diversos eventos. São coordenadas a nível europeu pelo Instituto Nacional de Recherche Arqueologique Preventive e em Portugal pelo Património Cultural IP, como vos tinha dito. Durante as Jornadas Europeias de Arqueologia, todas as entidades ligadas à arqueologia são, portanto, convidadas a mobilizar-se e a dar a conhecer ao público os tesouros do património arqueológico e os bastidores da arqueologia. Este aqui é o verdadeiro momento para isso. E chamar a atenção para a necessidade de salvaguarda do património arqueológico e para a oportunidade única que o passado nos oferece na construção de um presente mais justo, harmonioso e sustentável. Há sempre um tema associado às jornadas. Este ano o tema é, para 2025, é o mundo inteiro em cada um de nós. E é um tema que, de facto, tem um propósito muito claro, que é mostrar a todos que a humanidade, como somos, o que somos e o que fazemos, que resulta da troca milenar entre géneros, culturas e saberes. Somos fruto da diversidade biológica e cultural, mas é nessa diversidade que somos, afinal, todos iguais. Porque todos temos o mundo inteiro em cada um de nós. Em relação ao Mosteiro de Ceiça, podemos dizer também que é um fragmento do mundo aqui em nós. Estas escavações efetuadas no Mosteiro de Ceiça entre 2022 e 2023 revelaram camadas de história, restos de vida, de fé, de práticas culturais e espirituais. Ao escavar neste lugar, não estivemos apenas a conhecer um espaço físico, estivemos a entrar em contato com as dimensões humana e universal. O desejo da transcendência, a busca do conhecimento, os ritmos da natureza, o silêncio necessário à escuta interior. Tudo isto viveu aqui, neste espaço, e tudo isto continua a viver dentro de nós. De forma metafórica, tudo isto reflete a ideia de que em cada pessoa existem também camadas internas, histórias escondidas, memórias ancestrais, no fundo, o mundo inteiro por descobrir. Cada objeto encontrado neste contexto de escavação, e por isso nós deixamos ali uma pequena mostra de alguns materiais menos expressíveis, temos alguns aqui que podemos expor. Dizia eu, seja uma cerâmica, um fragmento de cerâmica, uma moeda, uma pedra de escultura, uma medalha, uma mortalha, um esqueleto, representa parte de uma vida, de uma época, de uma visão do mundo. Todos estes vestígios mostram que a história da humanidade está escrita nos detalhes e que cada um de nós é também feito de fragmentos do mundo. Línguas, tradições, crenças, traumas, sonhos, daí o mundo inteiro em cada um de nós. A arqueologia é isto mesmo, é entender e reencontrar a humanidade e o passado que já não vemos, mas que nos habita. Muito rapidamente, porque a palavra vai ser aqui do colega João, que foi ele o responsável e o diretor destas escavações. Vou passar só a apresentar o João. Isto é um trabalho conjunto. Tivemos o João como diretor, o João Brandes como diretor de escavação, e tivemos a Liliana Carvalho também como antropóloga responsável destes trabalhos. O João Francisco Abrantes é licenciado em História, na variante de Arqueologia, pela Universidade do Minho. Tem-se dedicado à arqueologia preventiva de salvamento e de investigação em variedíssimos projetos entre Portugal, Espanha e Itália. É colaborador da Empatia, Arqueologia, Conservação e Restauro, desde 2019. E diretor científico dos trabalhos de arqueologia realizados no Mosteiro de Ceiça, como disse, 22-23. A Liliana Matias de Carvalho é licenciada em Arqueologia também, História pela Universidade de Lisboa, mas é mestre em Evolução da Biologia Humana pela Universidade de Coimbra, com dissertação Regressares a São João da Almedina, Coimbra, estudo da patologia oral de uma população medieval urbana. Atualmente é doutoranda em Antropologia Biológica pela Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Investigação em Antropologia, Saúde e Saúde. Integra o projeto INOSTEO, Interdisciplinary Approach to the Osteological Collection from the Military Hospital of St. George, Castle. Dirigiu vários trabalhos de bioarqueologia em contexto de arqueologia de salvaguarda, incluindo a empreitada e a reabilitação deste Mosteiro de Ceiça. O que é que eu queria vos dizer? Dizer que isto é uma conversa que flui, de uma apresentação de tudo aquilo que foi o enriquecimento que nós tivemos com as escavações, arqueológica e antropológica, e que se sintam à vontade para interagir, porque eu acho que é aqui, desta partilha, que nós vamos
retirar também informação para poder acrescentar, isto tudo está em aberto. Portanto, nós precisamos, a ideia é mesmo essa, que se consiga construir a partir destas conversas outros discursos e outras disciplinas tão importantes para o Mosteiro de Ceissa. João, vou deixar-te, vou só cá ali, está bem? E eu qualquer coisa a dizer. Sim, vamos sentar ali. Vou aqui para poder ver. Boa tarde. Bom, era mesmo essa a questão, não é? Eu organizei aqui uma série de diapositivos, tem uma certa lógica, vocês podem encontrar lógica nela ou não nesta apresentação, mas foi uma forma que eu achei que poderia estudar aqui um bocadinho a evolução destes espaços, não é? Faço referência a algumas datas, faço referência a alguns nomes, a algumas pessoas, mas no essencial o que eu tento transmitir é aquilo que nós, enquanto profissionais de arqueologia, tentámos absorver, não é, desta experiência que foi a reabilitação deste espaço, não é? Portanto, foi uma oportunidade, não é? Que de facto surgiu de podermos finalmente perceber um bocadinho mais do que era isto, para além dos livros, não é? Para além de. Já existem muita informação, já existem muitos livros sobre Ceissa, sobre o Mosteiro de Ceissa, existem vários documentos em arquivos, portanto, Ceissa não é propriamente uma novidade, não é para o mundo, não é? Sabe-se muito das suas coisas, da sua história, mas sabia-se menos das materialidades, não é? Do que a arqueologia nos pode oferecer. Então, vou começar por falar precisamente nisto. Nós temos, está a ser projetado aqui no fundo. Esta é uma imagem antiga, mas não tão antiga assim. E portanto, vemos já o mosteiro basicamente como ele se mostra aqui, embora aqui nesta imagem e sobretudo aqui nesta seguinte, vemos ainda as estatuetas lá sim, e vemos a cúpula lá atrás, portanto toda aquela parte de trás da cabeceira ainda se encontrava, portanto esta imagem é certamente anterior a 1888, não é o ano em que se inaugurou a linha férrea, foi o ano em que o ano, ou a altura daqueles anos em que se fez todas as demolições, todas não, uma parte das demolições, porque as demolições, como veremos, começaram antes, mas isto para dizer que ainda existem fotografias, algumas que estão disponíveis na internet, em que é possível ver o mosteiro quando ele ainda era um pouco mais mosteiro, apesar de já levar aqui com uns anos de abandono bastante largos. Então, aqui, o que é que nós temos aqui? Eu começo por fazer aqui uma reflexão, não é? Antes de começar a falar do mosteiro, aqui a tentar perceber o que é um mosteiro, não é? O que é que distingue o mosteiro de outras coisas. O caso de Ceissa, sobretudo, não é assim desde a origem, mas ele desde cedo se tornou um mosteiro da ordem de Cister, está relacionado na maior parte do seu período de tempo com a Alcobaça, com o mosteiro, com a abadia da Alcobaça, tem uma história conjunta, muito próxima, mas no essencial o que é que se pede portanto, para um mosteiro, para se dizer cisterciense, não é? Portanto, basicamente é o quê? Portanto, o que é que distingue um mosteiro cisterciense de outros, não
não é? Há aí tantos, não é? De várias ordens. E, no geral, o que distingue são estas três questões que eu aponto aqui, não é? Há, desde logo, uma forte ligação à agricultura, não é? Portanto, há uma ideia de que é um espaço que deve, que tem essa função, não é? Essa matriz. As pessoas não estão aqui só para rezar, para fazer as suas orações, para viver de vida espiritual. Há também uma ligação muito forte à terra. Depois, isso prende-se com o ponto número 2, que é a valorização do trabalho manual. Portanto, esta crença de que o trabalho manual também nos aproxima da divindade. E, em terceiro lugar, é a austeridade, não é? É a austeridade, ou seja, a estética usada nestes mosteiros é sempre bastante o mais simples possível, bastante geométrica, como vemos na nossa igreja aqui, e simples, embora, como veremos, a igreja depois ficou muito enriquecida, com talhas douradas, com coisas, mas a igreja original seria o mais simples possível, ou seja, era da crença desta ordem de que não deveria haver distrações, não é? As pessoas deviam se centrar sobretudo na sua espiritualidade. O que é que aqui se esperava? Ou seja, o que é que nós, enquanto arqueólogos, devemos tentar responder, não é? Porque nós sabemos que os mosteiros de Seis, os mosteiros deste tipo, não é? Têm estas 6 funções principais, não é? Habitação, desde logo, porque é o local onde estes monges vivem, não saem daqui, estão aqui em Rosa. Não é todos, mas a parte está aqui em Rosa. Oração, portanto, que é uma ligação direta com esta igreja, onde acontece tudo, não é? Onde é o centro deste mosteiro, é a igreja. Trabalho, ou seja, tem sempre que haver todo um espaço, há um espaço à volta deste mosteiro onde se desenvolvem atividades de todos os tipos. Estudo, ou seja, neste espaço, é expectável que neste mosteiro de Ceiça existissem espaços dedicados ao estudo, ou seja, biblioteca, eventualmente até gente dedicada a copiar livros. Não sabemos. Não sabemos. Sabemos, sim, que existia uma boa coleção aqui que depois se perdeu, tomou outros rumos, mas existia uma biblioteca aqui. Hospedagem. Esta hospedagem tem a ver com apoio aos peregrinos, sobretudo, mas não só. E esta hospedagem está também muito ligada ao exercício da caridade, ou seja, todas as atividades que procurem dar apoio às pessoas mais necessitadas e que procurem este mosteiro como refúgio ou como porque estão doentes ou porque estão a precisar de comida ou algum tipo de apoio. Bom, para começarmos a desbobinar, então, basicamente, eu dividi isto aqui em várias etapas, não é? Como veremos a seguir, eu fiz isto aqui por pontos, são 9 pontos que eu vou tratar, desde a fundação até à reabilitação, que é aquilo que nós estamos a viver hoje. Portanto, aqui, volto a pegar aqui nesta questão, o que é que era preciso aqui para fundar o mosteiro aqui em Ceiça, o que é que se procurou? Um lugar isolado, terrenos férteis, recursos florestais, recursos hídricos. Acho que é tudo o que podemos dizer que check. Portanto, aqui este seria um sítio considerado ideal. A isto podemos acrescentar outros pontos, nomeadamente a navegabilidade da Ribeira de Ceiça, que é referida em algumas fontes bibliográficas, e ainda a
possibilidade de explorar aqui estas ribeiras com canais, com coisas, embora nós não tenhamos recolhido efetivamente de uma forma clara vestígios disso, porque certamente seriam estruturas que se desenvolvem fora do espaço edificado. E pronto, e é basicamente isso, ou seja, a navegabilidade sobretudo a navegabilidade da Ribeira de Cessa, terá facilitado a própria construção do mosteiro, não é? Numa zona, e nós que escavámos aqui percebemos, aqui não há pedra, em lado nenhum, e portanto, sobretudo, não há pedra com a qualidade que depois nós vemos nestas fachadas todas, não é? Sobretudo na igreja, e depois aqui, não é? Eu estou a lembrar-me, não é? De ver estas paredes aqui todas escavacadas, não há pedra. Portanto, a navegabilidade da Ribeira de Cessa terá ajudado muito a escolher este sítio para construir. Portanto, o mosteiro, ele fez aqui uma pequena resenha, ele terá eventualmente sido fundado por Afonso Egípcios, ainda no século XII, mas há referências, não é, deste mosteiro e sobretudo da ermida muito antes. Portanto, é possível que haja vestígios mais antigos do que o século XII, não é? Fala sempre do século IX, não tem para lá. A arqueologia não conseguiu. Que a arqueologia não chegou lá. Pronto, depois temos só, no final do século XII, então, a doação da Ceiça à Abadia Cisterciense de Alcobaça e é basicamente isso. Este mosteiro foi crescendo na sua importância. Faço aqui também referência aqui a um surto de peste negra que ocorreu na região em 1347-48, e porque terá sido marcante aqui e foi uma das coisas que nós tentámos verificar logo no início, através dos vestígios osteológicos, dos ossinhos, dos enterramentos que foram aparecendo, se havia aqui alguma coisa que pudesse bater com este registro que existe na bibliografia da peste negra, que é passada pela região. Sabe-se que houve baixas entre a população, mas não é uma coisa que se refere nos livros. Nós sabemos que está escrito no livro, nunca quer dizer que seja verdade, não é? Mas na internet há muita coisa escrita, mas até haver provas é preciso recolhê-las. Depois, nós de facto, para esta primeira fase, nós recolhemos conseguimos reunir alguns vestígios, conseguimos perceber algumas coisas, nomeadamente alguns vestígios na igreja, não é? Temos vestígios desta primeira fase. Isto porquê? Porque isto já sabíamos à partida, não é? Este edifício que está aqui, se calhar devia ter começado por aí, este edifício que está aqui é do século XVII, basicamente. Século XVI terá sido começado no século XVI ainda, não? Exatamente. E a igreja, então, mais tarde ainda, não é? De qualquer forma, o que nós percebemos foi que toda esta parte aqui, apesar de ser de construção relativamente recente, não é? Assenta sobre um espaço que já era habitado, já havia aqui utilizado antes, e já era conhecido como o Mosteiro de Ceiça. Portanto, existem alguns vestígios espalhados que nós conseguimos recolher e observar, sobretudo, e a maior parte deles estão precisamente na própria igreja, não é? A igreja manteve-se exatamente no mesmo sítio,
não é? Onde estamos e portanto, encontramos alguns vestígios. E não poucos, não é? Na verdade, porque encontramos toda uma necrópole, estava medieval, ou medieval original. Esta necrópole caracteriza-se a traço largo por ter uma cronologia muito pouco precisa. Isto tem a ver diretamente com o segundo ponto, que é a simplicidade dos enterramentos. Eles são todos muito semelhantes, são todos orientados para Jerusalém, estão todos em filinha, há muito pouca dissidência, digamos assim, e portanto há muito pouco espólio associado a estes enterramentos que eram feitos em mortalha, ou às vezes mas a partir com mortalha, alguns eram acompanhados de moeda e anel, ou anel. Temos um caso em que existem as duas situações, não é? Uma moeda e um anel. Bom, basicamente o que nós percebemos desde logo foi que este mosteiro, esta necrópole, nós designamos de necrópole 1, era uma necrópole, um cemitério, que foi absolutamente ignorado por quem quer que tenha construído o mosteiro. Vocês avançaram, convém também esclarecer, com as escavações em várias áreas aqui no espaço. Exatamente. Quando te referes à necrópole 1, falas do espaço da igreja ou já no espaço do mosteiro? Sim, esta parte vou repescá-la mais à frente, em que é a parte desenvolvida pela Liliana, e vou falar mais em concreto sobre as diferenças entre as duas. O espaço foi todo escavado, foi escavado quer na igreja. Exatamente. Houve vários. Não foi todo o cemitério não foi todo escavado, mas deu logo para perceber que ele estaria a muito baixa profundidade e, sobretudo, que ocupa uma área bastante extensa, não é? E que se estende, ou seja, ocupa aqui boa parte aqui deste claustro, aqui a norte, claustro principal, e estende-se debaixo deste espaço aqui até à rua, pelo menos. Portanto, é uma área bastante grande, que já vos mostrar lá mais à frente qual é que é a área que ocupa. A ideia aqui é que nesta fundação, nesta parte da conversa, é importante reter que este é o principal, portanto, esta necrópole é o principal indício que nós temos deste período medieval, não é? Apesar de termos aqui uma janela e umas coisas na igreja, alguns elementos arquitetónicos, algumas peças, alguns blocos trabalhados que também se remontam interessantes. Esta é a nossa principal fonte de informação pela sua dimensão, pela preservação relativamente boa dos ossos e dos enterramentos em geral que foram encontrados, mas também por causa de um pormenor, que é o facto que é o último ponto, população não estritamente monástica. Ou seja, nós temos crianças, temos mulheres, temos homens, de todas as idades, e portanto vamos ver mais à frente como é que isto se comporta e qual é que é a diferença entre depois outros enterramentos que nós encontramos que são muito mais recentes. Bom, aqui, esta planta aqui é também relativamente recente, ela é de 2007, foi feita pela GEM, Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos, não, era 2004, a GEM foi extinta em 2007, mas antes disso fez esta planta de Ceiça, não é? Aqui com uma projeção da dimensão que ela teria,
ou o espaço que seria ocupado pela cabeceira. Não sei se estão a perceber a ordem aqui não é? Esta é a igreja, a entrada é por aqui, pronto, nós estamos aqui daquele lado. Pronto, aquela parte toda de cima é que falta, coincide mais ou menos com o antigo armazém, para quem tem memória dele, e mais para lá, ou seja, já numa zona que atualmente já se aproxima bastante da linha férrea. Pronto, está a cores diferentes. Aqui nesta planta ficaram registados todos os espaços que a fábrica depois foi ora demolindo, ora construindo, não é? Foi formulando aqui a planta de Ceiça. Pronto, fala-se aqui, remeto aqui para isto, porquê? Porque para além de nós mantermos vestígios na igreja e dentro da igreja, vestígios desta primeira fase, não é? Medieval do mosteiro, encontramos vestígios também para lá disso, não é? Em zonas que atualmente não estão construídas, foram demolidas, não é? E encontramos precisamente no subsolo. Temos aqui um exemplo, não é? Aqui temos um caso de loucura. Como vemos, o nível de circulação atual do piso é cá em cima. Esta imagem não está sempre escolhida, mas sim, basicamente seria aqui o nível de circulação atual, não é? O piso da fábrica do armazém é aqui e nós temos uma que arranca lá abaixo. Foi mais enigmáticos, não só pela questão estilística, a apresentar ali no campo. Qual é a profundidade para calcular a cópia disso? Bom, está 1,40 m. Aquelas janelas estão criadas. Exatamente. Aquelas salas. Sim, da sala de Exatamente. Portanto, isso parece ainda uma grande exploração, uma campanha ali de escalação. Sim, isto é uma arquitetura, um estilo que não se parece com nada, não se associa a nada, portanto pode ser aqui um bom indício de que há pelo menos 1,40 m, que é curiosamente a profundidade a que foram encontrados vestígios dentro de sondagens que nós fizemos também na área do armazém, no antigo armazém, onde se encontraram vestígios, estruturas fundacionais da cabeceira da igreja. Portanto, o que nós verificamos é que para aquela área existe ainda todo um potencial para encontrarmos vestígios desta primeira fase, não é? Uma fase mais antiga da história de Ceiça. Portanto, ainda está aqui muita coisa em aberto. Em termos científicos, eles não têm nada a ver com as que estão a segurar pela outra igreja que tem, porque o Baião vieram mesmo de outra vida. Sim, eu assisti o outra vida também, acho que não tem nada a ver. Eu só queria chamar a atenção para quem não conhece claramente o espaço, e sobretudo aqueles que não sei nós tivemos aqui uma fábrica de descasque de arroz. Há uma chaminé, que é testemunha disso, e temos o desenho dos poços de lavagem e passagem de água. E, de facto, esta fábrica transformou um bocadinho bastante este espaço, transformou muito este espaço. E, portanto, é difícil para qualquer arqueólogo tentar perceber, a menos que se faça, de facto, um trabalho intensivo, não através de sondagens, que foi o caso, perceber o que é que a fábrica, de facto, que destruiu muito, destruiu, e o que é que nós conseguimos preservar, ou ter preservado ainda. Isso não foi um trabalho fácil. E para as sondagens que nós fizemos, e aquela vitrine que está ali identifica bem o pouco espólio que nós encontramos, foi muito trabalho de antropologia, imenso, para tentar perceber, de facto, as comunidades que estão enterradas, tudo isso. Em termos de materiais, e o João poderá melhor do que eu explicar, há muito pouca coisa para mostrar. E isto só conseguimos compreender porque, de facto, a fábrica terá arrasado com grande parte de tudo aquilo que está
não há objetos de uso particular, não encontramos nada. A Sim, não são ser nos duas pequenos coisas, ou equipamentos. seja, não é só a fábrica que arrasou bastante, mas é também o facto de este projeto de qualificação nunca teve como objetivo interferir demasiado com o subsolo. Ou seja, limitou um bocadinho o nosso alcance para chegarmos a mais decisões e termos material mais completo. Sim. Por isso é que eu falo aqui nesta situação, ou seja, esta situação há alguns aqui que nem sequer era uma sondagem programada por nós, foi um buraco que se teve que abrir por outros motivos, mas remete-nos aqui para outras possibilidades, não é? Ou seja, nós estamos aqui habituados à ideia de que tínhamos um mosteirinho, que depois foi substituído por um mosteirão no século XVII ou no século XVI. E pode não ser bem assim, não é? Porque nós temos aqui alguns indícios que nos apontam para outras coisas. Vou agora falar um bocadinho de espólio, que surgiu. Por exemplo, temos aqui alguns vestígios. Estes foram encontrados mais nos depósitos industriais, foi uma parte das coisas. Nos depósitos de aterro industriais, que estão por todo lado. Pronto, temos aqui alguns vestígios de um azulejo de padrão, parra e gavinha. Parra seria. A parra? Parra? Sabem o quê? Portanto, remete aqui para o imaginário do vinho, não é? E existem paralelos deste tipo de solução ornamental para essa cultura. Portanto, é possível que se enquadre nessa fase e, portanto, ainda esteja dentro da nossa fase inicial, não é? Do nosso mosteiro, da nossa primeira fase do mosteiro, século XII até XV. Depois temos aqui outras peças enigmáticas, nós não sabemos enquadrar em nada. Temos aqui do lado direito, esta primeira peça foi recolhida dentro da escadaria que existia aqui, então, dentro do entulho que a preenchia. É bastante curiosa, não sabemos até de onde é que ela vem, porque assumimos que possa vir deste primeiro mosteiro, não é? Essa escadaria foi construída pela fábrica. Exatamente. De acesso aos escritórios que eram aqui neste lado. Portanto, é normal que isto houvesse um reaproveitamento da pedra. Sim, toda a escadaria era feita de reaproveitamentos de diferentes partes do mosteiro. Ela tem características um pouco diferentes, portanto, há aqui ela está aqui na posição errada, mas basicamente ela deveria estar invertida, porque ela é uma pedra de fecho. É só Uma pedra de fecho decorada. Portanto, ela deveria estar ao contrário e deveria estar, ela ocupava na origem outra posição completamente diferente. Não sabemos exatamente, ela também está almofadada, não é? Portanto, é toda uma decoração que não tem nada a ver com o que nós vamos encontrar depois na igreja seguinte e, portanto, é bastante curioso. Portanto, aqui um alien aqui no meio da nossa coleção, que se pode sentar ali embaixo. Esta peça aqui ao lado também foi encontrada dispersa, vai um bocadinho é mais parecida aqui com esta coisa, mas não tem a ver. Há aqui também uma solução decorativa diferente, mais medievaloide, como por assim dizer, mais medieval em termos de aspecto, mas não sabemos onde é que ela
não estando lá escrito quem é que a fez, em que ano é que foi feita, nem sabemos aqui. Não. E não encontrando um local onde este tipo de peças se tenham preservado in situ, num local, vai também ser uma dúvida. Pronto, agora aqui também temos duas peças também. Esta aqui me parece aqui um bocadinho de limpeza, porque elas foram utilizadas, foram aproveitadas numa fase mais recente para ocupar, para preencher e para construir muros. Basicamente, portanto, quem quer que as tenha visto não desvia o interesse estético ou decorativo e simplesmente glorioso. Esta é uma solução clássica, não é? Portanto, é tudo um padrão muito repetido por aí, que se vê em todo lado, mas que é muito diferente daquilo do projeto da Igreja Monumental que nós temos ali. É também uma pedra diferente, é cinzenta, acinzentada e, portanto, não se enquadra com mais nada. É também uma peça que nós remetemos para esse período anterior. Não tínhamos como provar. Aqui temos aqui um exemplo do vestígio da Igreja Seiscentista, vestígio da Igreja pré-seiscentista, ou seja, temos aqui, temos que imaginar, isto aqui é a entrada do, portanto, isto é o aspecto que tinha a nossa Igreja quando foi picada, não é? Durante a fase de reabilitação. Foi tudo picado, e o que é que nós percebemos? Percebemos que aquela porta está mesmo em frente, não existia, não é? Portanto, foi uma abertura que se construiu já na fase industrial, porque as ligações à Igreja estavam. Só se entrava na Igreja a partir de pontos determinados, um bocadinho ao contrário do que se passa hoje nas igrejas, em que existem várias entradas por todo lado. Não havia uma ligação direta entre a fachada norte da igreja e o resto do mosteiro, só se entrava aqui por cima, precisamente aqui no primeiro andar, pelo por alto. Quem estivesse aqui dentro desta ala norte do mosteiro teria que entrar pelo corpo alto e não havia outra passagem para aceder. Isto porquê? Isto precisamente pelo facto de que havia atividade em clausura, não havia um contacto ou um mínimo possível de contacto com o mundo exterior. A igreja abriu-se à comunidade a partir do nártex, da porta principal, e não estava aqui gente, não é? Circulagem, gente impura, assim dizer. Depois aqui temos uma janela lá em cima, não é? Esta janela estava tamponada, ela tem uma forma curiosa, um bocadinho levantada, e o que nos dá para perceber é que ela está completamente desenquadrada com, não é, a forma da cúpula, não é, da abóbada em canhão, e ela está completamente desenquadrada. Isso deve-se precisamente ao facto de pertencer a um edifício anterior que não obedecia à mesma regularidade em termos de arquitetura, não é? Portanto, é um aproveitamento daquele muro que era pré-existente. O mestre Mateus Rodrigues cá chegou, não havia necessidade de mandar para baixo, porque ele era bom. Essa janela vê-se muito bem, depois lá fora nós mostramos. Vê-se muito bem, nós reconstruímos uma e é primitiva, está ali muito bem, estava tapado, como o colega disse, e de facto percebe-se que é primitiva, do tempo primitivo. Pronto, aqui temos novamente as tais conversadeiras. Elas são muito curiosas também porque aquela peça que eu mostrei há bocado, ela encontra-se precisamente aqui. Não sei se as pessoas conseguem contextualizar.
que estejam aqui sentadas não tenham contacto direto com o claustro. Logo, isso já é uma situação um pouco irregular, porque é suposto o claustro ser um espaço em que se anda toda a volta e, portanto, é aqui uma irregularidade aqui na arquitetura. Pronto, depois, há aqui todo... portanto, aquela peça que eu mostrei há bocado, ela aparece a 1,40 m aqui embaixo, não é? No alinhamento aqui esta coisa. Depois sabemos também, portanto, a igreja está daquele lado, não é? E onde se abriu aqui esta passagem, já era uma passagem. Nós temos fotografias na época das demolições, onde temos um portal semelhante a este da entrada. Portanto, temos um portal deste lado virado para cá quando temos conversadeiras. Há aqui uma irregularidade que ainda não foi explicada e ela um gênio, não consigo perceber isto. Mas já vamos ver fotografias também dessa situação. Se eu tivesse muito chato, eu sou chato. Digam-me qualquer coisa. Pronto, temos aqui também ainda dentro da igreja, não seguimos a fase da fundação. Temos dentro da igreja aquela situação que estávamos a falar há bocado. Temos um vestígio do muro junto à entrada da Torre Sul. Temos um mureco, este muro aqui, este aqui, assim, não entra. Portanto, aqui temos um pilar, aqui temos a entrada Não, aqui é para. Aqui a entrada para o Nortex é aqui, então. Tem aqui é a Torre Sul. E aqui é a Galeria Económica. E aqui temos um muro que vai neste sentido, que é o da fachada. E temos aqui outra base que tem a ver com a sustentação aqui desta estrutura. E depois este muro, ele estende-se para cá. Depois aqui já não fizemos escavação suficiente para conseguir perceber se ele se prolonga para cá. Mas é um muro rebocado, aquintado, subterrado, e, como se vê aqui, não é? Vestígios de pintura. Portanto, há aqui uma hipótese de estudo. É possível que nós escavando aqui este trapezo, a gente chegue a um nível de circulação, eventualmente, dessa primeira igreja. Isto é tudo uma conjectura, já só escavar é que se vê. Portanto, aqui temos um desenho que mostra precisamente isso, o tal bureco, isto já numa perspectiva invertida, não é? Portanto, temos aqui a torre cineira, a entrada da torre cineira, e depois este muro que não tem nada a ver com estes seriam os muros atuais, não é? Os muros do século XVI, XVII, e portanto não tem nada a ver aqui, temos uma linha que se prolonga para lá, que sai fora aqui disto, é um indício de que se passa aqui. Portanto, eu estou a dizer isto, mas não é para ir lá como é que está a registrar. Vou ter que avisar a educação local, porque isso também não está na realidade. Amanhã, não tem nada para fazer. Bom, aqui temos. Bom, para não me perder, isto já é muita informação. Depois, temos aqui estes vestígios que foram encontrados. São também vestígios que nós estamos a assumir que são da primeira fase do mosteiro. Poderão não ser, porque eles estão absolutamente descontextualizados, porque eles aparecem embutidos em tamponamentos, em muros posteriores, não é? Portanto, são peças de tamanho variável, mas geralmente têm uma abertura no meio, um furo, e portanto eles serviriam para a condução de águas, não é? Agora, nós não encontramos em
encontramos variedíssimas peças dessas, não sei precisar agora quantas, não foram só 4, foram mais. Acho eu. Aqui no, mas existem estas peças que nós não sabemos exatamente onde é que elas vêm e para que serviam. Nós estamos a assumir que, por não termos encontrado neste mosteiro do século XVI-XVII, por não termos encontrado estruturas em que este tipo de objetos, de peças, estivessem ainda preservados in situ, assumimos que eles possam ser de outro momento e nós sabemos que o outro momento terá que ser muito grande. Portanto, é também uma peça que vai requer mais indagação. Pronto. Depois, entramos finalmente na segunda fase, que é precisamente a fase da construção do... Está bom, muito? Deixa-me só dar para o Mateus Rodrigues, pai, 662 de janeiro, como em 1686. Ok. Sim. Com o projeto de mestre, eles, outros arquitetos, seguiram, supostamente, o Não, projeto quer dizer, o Mateus Rodrigues tinha o filho com o mesmo nome. Pronto. Isto terá sido na fase do... Sim, a parte do posto, sim, a parte da igreja, o pai já tinha falecido. Exatamente. Mas supostamente havia um projeto que eu teria imaginado aqui para a coisa. Pronto, segue-se depois o quê? Em 1602 há uma renovação ali da capela lá em baixo. Nós temos aqui um bocadinho a tendência de separar as coisas, mas são duas coisas que estão intrinsecamente ligadas. Depois, portanto, esta evolução que houve aqui fazia sentido que também acontecesse daquele lado e de facto aconteceu um pouco mais tarde, mas aconteceu. Pronto, é desta altura também, quando o mosteiro começou a adquirir este aspecto, não é? Que é este, que se tornou uma escola de centro de estudos filosóficos e não sei o quê. Mas eu agora insisto, a nota que está ali de Santa Cruz não é correta. Qual? Pertencendo ao Colégio de Santa Cruz de Coimbra, no último ponto que tem, sem correto. Ok. Então. E depois conversamos com ele. Ok. Mas pronto, mas só agora por uma coisa, porque de facto a ordem de sistema, depois da reforma e depois constituir a congregação, aposta muito no ensino. Aqui tem o Colégio de Artes, que funciona intermitente, também tem filosofia, funcionava paralelamente com o Colégio de São Bernardo de Coimbra e com o Colégio de Nossa Senhora da Conceição em Coaça, que ruiu com o terremoto de 1755. Há mudança de uns dos lados para os outros, mas é sempre dentro da ordem de sistema. Sempre da ordem de sistema. Exatamente. Inclusive é uma altura em que este mosteiro deixa de ter direção de um abade propriamente dito, fica encarregado durante um triênio ao Colégio do Senhor da Conceição para o reconstruir com as rendas deste mosteiro e de outros. Portanto, a ligação é dentro cisterciense, não é Santa Cruz. Bom. Peço desculpa desta parte, mas Sim, não, eu estou a reportar aquilo que encontrei na bibliografia, mas de facto, a referência bibliográfica que eu encontrei, não está correta. pronto, eu não ponho isso em conta, estou a dizer porquê? Porque eu estou a fazer um estudo, doutoramento sobre o Mosteiro de Seiça, a parte de história moderna, precisamente, e daí, portanto, são novidades, são novos documentos, tenho muita informação de cronologia de obras aqui, quando é que é feito, por exemplo, a avaliação dos dormitórios, que inclusive não vai para uma pedra, quando é que é feita a parte do nártex, tudo isso me está a aparecer na documentação. Portanto, são dados novos e inéditos e, portanto, depois se vai conjugar com a parte da arqueologia, nós já temos conversado sobre isso. Inclusive, por exemplo, ao povo mostrou as pedras da canalização, eu encontro referências ao transporte de água para o mosteiro em linhas de água específicas para a cozinha e para os sítios, em contratos, nomeadamente de moinhos, com as valas que havia, portanto, com a atenção que tinham que ter para não afetar o abastecimento de água, a construção da fonte da mata, que
conhecida, fontes frases, fontes pirulitos, está documentada, inclusive tem lá a indicação que tensionava no triênio seguinte tentar fazer água para aqui, mas depois acabaram por desistir a trazer dali, ela viria da Fonte Santa, atrás do capelo, são tudo coisas que vão aparecendo na documentação e, portanto, vão também fazer um bocadinho de luz àquilo que vocês vão encontrando. Muita informação que existe em documentos, que depois é mais difícil que nós encontremos as evidências concretas dela no terreno. Nós partimos sempre, o princípio da arqueologia é sempre ao contrário, não é? Portanto, é partir da materialidade e não pegar no documento histórico e a procura da materialidade. Há aqui um risco que se corre. Bom, isto, pronto, para retomarmos, para avançarmos, existe este aqui, precisamente, Isso foi uma tentativa de interpretação de como é que poderia ser o aspecto. Sim, com base na documentação, encontrada ainda as fotografias, do resumento das várias coisas que conheciam da época. só a cúpula é que, pronto, é um bocadinho mais problemática. Porque ela aparece num desenho assim, mas nas fotografias não é como. Aliás, ao contrário. Num desenho ela aparece como telhado quatro águas, mas nas fotografias ela aparece assim, muito semelhante, por exemplo, à Sé Velha de Coimbra e outros géneros. Inclusive porque vê-se nas fotografias os vestígios da telha. É o vestígio da telha vidrada, que se vê nas fotografias e que há algumas peças no museu. Sim, são estas, precisamente. Que nós temos que encontrar por vários sítios, com alguma frequência. Estas são as poucas realmente inteiras. Mas de facto são muito semelhantes ao que se vê na Sé Velha de Coimbra. Nós temos também depois aqui esta gravura, que é supostamente, segundo o que diz o desenho, é segundo uma fotografia do fotógrafo, e portanto há de ser bastante próxima do que se viu. Pronto, isto é uma vista desde Sudeste, desde lá do outro lado. Depois temos o relógio, não é? Ele está reservado no Museu Municipal, do século XVIII, não será Junta de feitos e vai empregar na época. para colocar ali em cima, porque sabe-se bem onde é que ele estava, não é? Isso não é problemático, isso agora fui ao museu por causa da piramide. Ok, e depois, pronto, para quem não sabe, este uteleiro é um mostrador de um, não sabemos, não temos vestígios de um bocadinho que pudesse existir. Não ponteiro, não é? E portanto não sabemos exatamente como é que ele funcionava e porque é que foi escolhido aquele lado. E portanto, para as pessoas terem noção, se andar para trás para a Constituição, a imagem dele está lá no sítio, não no outro 3D. Sim. Ela está lá no sítio na tua história. Uma das minhas dúvidas é que tinha quantos anos não é? Não sei se estão a Mas o mostrador original do museu. O original existe já no museu, é aquela fotografia do original. Sim. E existe uma fotografia com ele ainda no sítio, só que ele está bem representado. A expressão totalmente dele. E estava lá Peça original o da negativo dele Sim. também da Sofia aqui. Aqui também temos as traseiras do mosteiro, portanto toda esta parte. Sousa já desenhava assim. Como? Sousa já desenhávamos assim, à luz dos achados e à luz da utilização. Isto é muito dado. Qual é a data mesmo? 2012 foi quando fizemos a publicação da revista Litorais, que ajuda na altura, mas a publicação vai acontecer dados novos, portanto, toda aquela parte das janelas com as namoradeiras, saber que havia ali a sala do capítulo, tudo isso, portanto, essa parte já não sei assim. Pois, sim, de facto. Há aqui algumas coisas que se vão poder
modificar. Mas pronto, no essencial dá para perceber a dimensão que este mosteiro poderia ter e o quanto falta. Sobretudo, acho que é toda esta parte de trás, da cabeceira, da cúpula, toda esta ala leste, não é? Foi tudo. E a norte, pronto, está tudo em falta. E falta as oficinas. Mais de 50% do mosteiro foi à vida. Para ter uma noção, o mosteiro, além dessa parte, de faltar a escolha, a adega, tudo isso, até um lagar falta. Tinha um lagar para na parte do mosteiro. Pois, Falta mesmo muita coisa. falta muito muita coisa. Mesmo assim, temos sorte, não é? Se preservou alguma coisa. Portanto, é isso. Portanto, verifica-se precisamente isto, esta ideia de que temos o segundo claustro, não é? Porticado, não é? Na norte. Há depois também aqui a referência para esta altura de que do uso de abundante, não é? De pedra maçã para fazer todo tipo de soluções decorativas, sobretudo imaginamos para os altares laterais, as capelas laterais dentro da igreja. Imaginamos que possam ter recorrido muito a este tipo de solução decorativa. E deixo aqui a nota que é uma rocha património mundial e que todos os tipos de uma rocha que já não há na natureza, portanto temos que olhar para elas. Já juntou, digamos assim. Depois, é isso, pronto. Há também aqui a referência a uma necrópole moderna, que foi encontrada precisamente na zona da cabeceira da igreja e, portanto, lá vamos encontrar mais vestígios teológicos, mais documentos, mas com características bastante diferentes desta necrópole deste lado. Não há uma ligação direta entre as duas, pelo menos nós não conseguimos observar isso. E portanto, são duas realidades muito diferentes. Vamos analisar mais à frente. Depois, aqui, precisamente, a necrópole 2, temos 18 iluminações, temos aqui alguns pólicos da necrópole, nomeadamente dois botões, a fivela, uma medalha de Santo António e ainda outros vestígios de caixões Pronto, aqui este também se distingue pela presença de equipamentos não canónicos que no outro são raros ou acho mesmo inexistentes. São todos mais ou menos canónicos. Pronto, e depois. Não, este ainda não consigo escolher. Pois. Não, ainda não. É uma grande coisa. Tenho uma lista enorme de vários livros disputadas cá, inclusive não dos meus, mas este ainda não consigo. Pois. Esta foi a primeira que foi encontrada na Armadura da Alemanha, não foi? Eu fico aqui embaixo mesmo, aqui abaixo daqui de onde estamos. Pois não. Pronto, temos aqui a referência a 1619. Pronto, isso nós sabemos que em 1619 o que é que se passava aqui? Havia um mosteiro em reconstrução. Pronto, é isso. Pelos vistos, a igreja ainda não tinha sido começada. Portanto, ela de facto é uma peça que aparece descontextualizada, não sabemos, é uma peça de uma dimensão confortável. Pronto. Depois, noutros pontos dos trabalhos aqui que foram acontecendo, temos também a recolha destes pequenos objetos, pequenos pilaretes, colunas, não sei o quê. Coluna da esquerda. É muito semelhante que está descontextualizada no divulgador que ficou no todo. Seja uma coluna mais. E eu acho que ela tem aquele sentido, aquele padrão. Acho que tem o mesmo padrão. Aquela capela tem
é a dimensão, porque é Sim. uma coluna. Sim, mas aquela vai ter caroceria de olho. Sim. Se é que eu estou a dizer, cronologia, Aquela pode ser, também pode ser. é bastante curiosa ali e pronto. E de facto esta aqui também, pronto, são peças que deveriam pertencer a coisas, a programas decorativos mais pequeninos, um altar, assim mais pequeno. É o que temos. Depois, faço aqui referência também às marcas de canteiro, temos muitas, um pouco por todo lado, muitas peças, muitos blocos de calcário com marcas de canteiro e pronto. Estas aqui, ela vai parar aqui estas imagens, vai parar aqui, nesta fase da conversa, mas elas provavelmente encontram-se mais, são peças que foram ou usadas nas novas construções ou reaproveitadas, não é? Para fazer preenchimento de paramentos, não é? De muros, e portanto são muitas vezes peças que, apesar de ter lá a marca do senhor, não quer dizer, não datam aquilo do muro, não é? Mas são originários de momentos anteriores. É o tipo de informação que nós temos que ter cuidado e dizer, está ali aquele F, parece um F semelhante noutra igreja qualquer, vamos dizer que é o mesmo que é depois, é isso. Depois falo aqui de algumas modificações que o mosteiro sofreu no seu tempo. Este foi todo o registro que nós fizemos com o acompanhamento arqueológico. Obviamente existe um relatório que ainda está em análise pela tutela que entretanto será validado ou não. Vamos lá ver o que é que acontece. Mas pronto, prende-se com toda a série de modificações, e aqui poderíamos incluir também o próprio relógio, não será um projeto original do Mateus pai, supostamente, se é que ele chegou a pensar a igreja. Pronto, temos alguns pavimentos entre os que estão preservados. A maior parte deles não foram afetados pela obra e, portanto, são pavimentos que depois estão Na entrada podemos ver a saída. na entrada. Obviamente, a rampa assenta precisamente em cima de um fragmento que deixamos. Não sabemos até que ponto é que esses pavimentos fazem a maior parte do original ou se foram precisamente modificações ao edificado. Este sabemos precisamente que foi uma modificação, porque tudo nos aponta neste sentido. São paredes falsas que encontramos aqui não aqui nesta sessão. Embora aqui também existisse uma, mas era muito mais recente, mas estão nas outras. E pronto, obviamente houve, isto para dizer o quê? Houve todo um processo, a igreja que foi, o mosteiro foi criado, foi reconstruído, continuou a ter vida, não é? Fecharam-se e abriram-se janelas, não é? Portanto, daqui também arrancaria toda uma ala para aquele lado, não é? Portanto, houve toda uma dinâmica de modificação dos espaços. Portanto, o projeto como ele foi concebido inicialmente não foi o projeto que nós executámos em 2023. Não é? Pronto, depois temos aqui uma peça que também foi bastante. Não temos conseguido preservar. Não dá para ver, talvez, mas ver os questões. Essa aí que está hoje ali nesta entrada, que é a sala da Sião.
como austeros, como simples, como vivia-se aqui numa prisão praticamente. Não era bem assim, ou seja, havia muitos espaços que eram decorados com muito cuidado e com gosto, não é? E portanto havia também todo esse lado, não é? Que nós não herdamos, não é? Depois, durante a fase da utilização desses espaços pela fábrica, não é? Até para o alojamento das pessoas que aqui viviam, essas coisas foram perdendo, os coisas foram modificados, não é? Substituídos, e portanto, isto são coisas que foram ficando para trás, escondidas aqui um bocadinho e portanto, são residuais, mas que nos falam de um mosteiro que também tinha este tipo de coisas, não é? Também tinha este tipo de soluções decorativas. Depois, temos aqui um exemplo também de outra solução estilística. Este aqui tem a ver com a entrada isto é a entrada do Clube Alto para a Torre Cineira Sul e, portanto, temos aqui uma peça que tem outro estilo arquitetónico e, portanto, este já claramente mais recente, vamos dizer que isto portanto, esta modificação foi feita, aliás, depois com a picagem, para perceber precisamente isso, houve uma modificação aqui deste vão e portanto, também temos este tipo de soluções no mosteiro, soluções mais para o barroco, mais, precisamente até ter aqui uma fase no século XVIII, ainda no século XVIII, Isto seria o pagamento ao mestre de obras, aliás, ao arquiteto que leiria e ao mestre de obras, ou mestre de obras leiria, 1747, para vir fazer o último vistoria às Corchinas. Pronto. E, portanto, há aqui modificações, aqui só um exemplo, portanto, uma parede tamponada, eu acho que esta aqui é aqui. Tem uma máquina? Tem. A máquina esta não estava. Aqui não registrei aqui onde é que era, neste dispositivo, mas sim, eu tenho ideia que seria aqui, por aqui. Portanto, vamos, não é, de acesso aqui ao passadiço, aqui ao sobreposto, que depois deixou de ser, não é? Depois nós temos até casos aqui em vários pontos, eu faço referência a isso no relatório, de alguns vãos que eram vãos, deixaram de ser vãos e depois voltaram a ser vãos. Só que foram em sítios ligeiramente diferentes e depois vai deixando marca e é curioso este abre e fecha, não é? Destas passagens. Aqui não temos ainda a remeter um bocadinho lá para trás para as marcas de canteiro, algumas delas foram recolhidas. Portanto, temos aqui uma predominância de nada, portanto, alguns anos que se repetem, mas há uma grande diversidade de marcas de canteiro, no geral. Depois, temos aqui uma grande abundância também de peças, não sei se está aqui, não sei se vai ver bem, se dos tubacos que se espalham aí por vários pilares da igreja. Existe também um pequeno pentagrama, mas ele não está bem desenhado, pode ter sido apenas uma brincadeira. Outros símbolos mais estranhos, de qualquer forma, aqui esta roseta é o mais. Esse é o nome dos nomes da roseta? Há muitas espalhadas. Há uma, temos aqui no portal, mas
lá dentro dos pilares temos variedíssimas, algumas delas incompletas, outras em que só temos um esboço e portanto, há muitas, não é? Quando dei uma volta e ver umas quantas. Existe depois também aqui em cima, isto é uma coisa que vocês podem ver com muita facilidade, porque elas veem-se muito bem depois das limpezas, no início eu não as vi. Mas depois das limpezas conhecedoras de Portugal, que são referências nomes, pessoas que passaram por aqui e que foram deixando a sua marca. Agora, Sim, algumas foram feitas no tempo da fábrica. é exato. E evidência disso é que temos ali uma que é a Salino, e é uma família do Alqueidão, que só surge, o Salino vem de Itália, a Salini, que só surge na segunda metade do século XIX. A cereja que frequentava aqui a casa, a família, jovens e sim. Esse garantidamente tem um nome, consegue fazer cronologia. É o que acontece em muitos monumentos que existem por aí pelo mundo fora. As pessoas vão visitar não sei quem esteve aqui. Bom, depois temos a fase das prostrações, que agora temos que estar um Deixa bocadinho. eu falar um bocadinho, porque eu acho que era interessante se tu tivesses dados a falar um bocadinho da questão dos enterramentos. Sim. Eu acho que esse é o mais interessante. Bom, sim, pronto, aqui falo da restauração, houve aqui uma fase em que, portanto, em 1884 houve a extinção das ordens religiosas, por decreto régio, e basicamente a partir daí houve todo um processo de desaparecimento das coisas que haviam aqui. Fala-se aqui de um Joaquim da Marinha que terá feito aqui grandes roubos. E depois fala-se também de situações em que muitas peças terão seguido para outros monumentos. Nessa igreja só estará, essa é do Peão, certo? Não, Não, essa é outra. convento de Santo António. Não, essa é a Ordem Terceira, essa é Santo António. Está agarrada, mas essa é a igreja da Ordem Terceira. Ok. Porque os altares lá em cima, os varandins de cima de pedra, aquilo é a Ordem Este Terceira. não é do coisa do. Não, nem é, não. Eu nunca lá fui. Ou então é São Julião. Não, é de São Julião, É de Santo António. é de São Julião, Capela da tem Misericórdia. Não, essa é a igreja matriz da Figueira da Foz, onde está o altar do lado da dançar e da esquerda. Sim. Naquele vão a seguir ao patamar de cima, o em arco, antes do altar mora à esquerda, é o acesso para a secretaria e para as sacristias, e aí está o altar de pedra dança. Essa é a igreja matriz. Essa fotografia que E não há nada que seja. é o altar de pedra O dança. próprio altar. Mas não é o altar maior que está aí na foto. Não é esse que se vê na foto, ele está numa lateral. Fala aqui do altar, com a imagem de São Francisco em madeira. Não, vamos ver. Na igreja matriz de São Julião da Figueira da Foz está o altar de pedra dançã, com o Pai Santo, com a cena no centro da Arma do Nome, e que lá tem a imagem de Santo Amaro e São Pedro, e aqui tinha Santo António e São Bernardo, talvez, não lembro agora de cor. Tenho aqui, queres ver? Sim, mas podes mostrar eu. É neste. Na igreja do convento de Santo António estão 3 altares de madeira. Então será esta coisa. Essa que tem a foto da esquerda é a entrada para a de Santo António. E aí tem 3 altares de madeira num conjunto de 5. Foram ligeiramente modificados, está mais completo o processo de altar maior, mas eles são todos iguais, eram todos iguais. O quarto está no Alqueidão, na Capela Velha do Alqueidão, e o quinto muito fragmentado na Maria das Ondas. Foram mandados fazer por Manuel Moreira. Esse contrato já é conhecido. Na Marinha das Ondas, aonde? Uma capelinha pequenina. Da A pequenininha, sim. Ele não se identifica propriamente, porque é um estudo de peças, mas estilisticamente, comparando com os outros, consegue-se perceber que peças é que foram reaproveitadas. Portanto, seria que estariam em pior estado e que ainda assim foi criada uma composição aproveitando algumas peças. Sim. Portanto, neste caso, sabemos do paradeiro de 6. Um de pedra, 5 de madeira. O de pedra que está na igreja de São Julião, aqui está
deixa-me fazer esse parênteses, porque eu também fazia essa confusão. Em 1861, salvo erro, sai o decreto do governo a doar à Junta Paróquia do Paião a igreja e a sacristia. O convento, ou seja, toda a parte habitacional e a cerca foram compradas por um particular à fazenda, por nós para ir à Torre do Tombo, só para confirmar se não foi o primeiro ou se foi o segundo, que por sua vez esse senhor tem uma situação de empréstimo com o banco que não paga e revende, e no meio disso, ao Manuel Leitão compra a parte habitacional e a cerca, que se dá o nome de Quinta de Seixas. E é esse Manuel Leitão que depois vai comprar à Junta Paróquia a parte da igreja. Portanto, é nas mãos desse Manuel Leitão que se junta tudo. A junta em si só recebeu a parte da igreja. Porque a Fazenda Nacional dividiu as duas coisas, o que era espaço público e o que era espaço de vivência. Tanto que a cerca, para além de toda esta parte de vivência e das oficinas, incluía também 3 moinhos de água, dos quais 2 ainda existem. Há esta relação muito próxima com as questões da agricultura. Depois, para quem não sabe, temos aqui o projeto da linha, pronto, justifica o facto depois de se ter feito aqui a referência que eu estava a fazer ao tal portal LVCM aqui, não é? Aqui. Portanto, ali, esta zona sempre foi uma zona de passagem, foi também zona de passagem da fábrica. E aqui vê-se precisamente, portanto, a cúpula lá em cima, como é que ela era feita. Não da Mercedes aqui. Portanto, elas vão ter caído, entretanto. Depois também temos aqui, né, mais um pormenor, mas aponta aqui depois como é que era feito, como é que se poderia fazer essa reconstituição da cúpula, não é? Não, isso é da zona da Calma. Sim, tem o arranque da cúpula e depois tem o Calma. Exato, é a capela. Sim, exatamente. Depois temos aqui, já nas escavações, temos aqui 1,40 m, 1,60 m, o embasamento de estruturas que, afinal, elas sobreviveram até relativamente tempos relativamente recentes, mas que isto de cima a baixo temos praticamente 2 metros de aterro do lixo industrial. Portanto, que uniformizou toda aquela área que depois foi ocupada pelo armazém. Eu aqui faço aqui um bocadinho de história de como é que isto aconteceu, detalhadamente, essa vamos passar. Pronto, faço também aqui um apanhado aqui de todo, qual era a importância do arroz nesta região. Sabemos que atingiu um pico nos anos 60, ou pelo menos que é essa referência que existe, portanto, pelo menos por volta dos anos 60, este espaço era já uma fábrica de descasque de arroz com algum sucesso, não é? Esperei. Aqui eu fazia uma descrição de como é que funciona o processo de conseguirmos encontrar vários vestígios materiais e negativos, não é? dentro da fábrica, dentro destes espaços, toda uma série de indícios que deixaram essa marca. Obviamente, o projeto, como ele foi feito, depois escondeu muita coisa, não é? Acabou por camuflar esses vestígios da fábrica, porque a primazia que se deu foi aos vestígios modernos e, portanto, menos aos industriais. Aqui existem algumas fotos de como é que a fábrica era por dentro. Muita madeira, vários andares, portanto, muito barulho. Era conhecida por produzir muito barulho, porque havia uma máquina a vapor, que depois substituída por outros métodos, mas que fazia vibrar todo, e, portanto, havia aqui uma grande barulheira, que é uma das coisas também que vos falo. Era como é que o local de silêncio depois se
tudo maravilhoso. Tão maravilhoso. Depois temos aqui a tal escadaria que foi demolida, fizemos todo o levantamento dela e recolhemos as coisas reabilitadas. Temos depois aqui um exemplar aqui de um altar, este ainda preservado in situ. Vemos também como o nível de circulação mudou, não é? Vemos aqui a fábrica a funcionar mais abaixo, portanto, como teve que haver este trabalho de fazer caber uma fábrica de descasque da prefeitura de Igreja. É que este buraco era precisamente onde atravessava de um ao outro eixo, movido pela máquina. Depois temos aqui pormenores aqui dos trabalhos de demolição aqui de uma estrutura industrial, que agora resultou hoje podemos visitar e temos lá mais este bocadinho ficou melhor porque houve uma peça que foi possível recuperar e repor. Pronto, depois os trabalhos também incluíram apanhar aqui muitas estruturas que eram ainda industriais ou que pertenciam a uma primeira fase industrial. Foram muitos anos, desde os anos 20, praticamente até os anos 20 até aos anos 70, em que houve muita coisa que mudou, muita atualização da tecnologia e, portanto, os espaços foram sendo utilizados de diferentes maneiras. Isso tudo foi deixando vestígios. Por exemplo, aqui no Nartex tínhamos uma espécie de uma recepção. Isto depois, agora com os trabalhos, foi inteiramente demolido, não é? Este muro, e portanto foi devolvida a originalidade. Não é? O mesmo acontece aqui com as traseiras da cabeceira, não é? Este muro aqui já estava parcialmente destruído, demolido pela empreitada, portanto ainda reflete aqui nas marcas que tem e a atividade que existia do lado de fora e como é que ela depois se conjugava lá dentro. Por isso é que eu falo do processo fabril. Haveria que referir que a escolha da igreja tem a ver com a altura, não? A altura, a verticalidade era um edifício mais alto que existia aqui nas redondezas e era ideal para fazer deslocar dentro das caleiras e todo o sistema gravítico, não é? O arroz, não é? Que circulava entre os vários aparelhos, que depois chegava até ao produto final, e tínhamos um dragão, desse preserva, não é? Foi aterrado e preserva-se lá. Ou seja, houve vestígios industriais que se preservaram, não foram poucos. Aqui temos aqui uma referência ao trabalho, não é? do armazém, que era o armazém era bastante interessante porque permitia, não tinha pilares pelo meio, era muito amplo, era um espaço bastante amplo e estava muito bem feito. Era uma qualidade bastante boa. Portanto, houve aqui um capricho por parte dos proprietários de fazer uma coisa muito interessante. Estes elementos aqui, as traseiras também fazem parte de todo o complexo e eventualmente integrarão no conjunto. Não, essa parte não foi estudada por nós, todo. Depois encontramos vestígios também dos saquinhos, não é? Os saquinhos onde eram armazenados os ovos, sempre a fazer, a remeter para aqui, para a imagem dogmática, não é? Da fachada. Pronto, aqui preservam-se ainda também outros vestígios, não é? Obviamente os que se mantiveram depois da requalificação, mas também esta articulação, não é? que existiria entre a labiofrângia e a fábrica.
Pronto, recolheram-se muitas coisas, depois houve toda uma fase em que havia muitos edifícios de fase industrial que depois foram aproveitados para outras coisas, estruturas para de apoio agrícola, etc. Mas que aproveitaram muitas peças do edifício original, não é? Resultantes destas doações todas. Esta parte podemos passar à frente, esta também. Portanto, aqui é um pormenor das coisas. Não. Daqui resultou isto tudo, ou seja, temos toda uma coleção de peças oriundas de várias partes da igreja e dos altares que terão que ser aproveitadas de outra maneira. Tem que se arranjar uma solução para elas. Aqui falam ainda, aqui temos uns colegas em processo de escavação, agora sim vamos entrar na fase da reabilitação, que foi a escavação arqueológica. Seguimos. Olha, é essa Eu sou muito faladora. Sim, nós fizemos 20 sondagens, 21 depois. Fizemos 21 sondagens distribuídas aqui por toda a área e o que é que nós recolhemos sobretudo? O que é que nós percebemos? Que escassez de património de espólio funerário, ou seja, temos aqui duas necrópolis, mas que não são assim tão ricas, são pobrezinhas, no geral. Houve muitos vestígios de restos arqueológicos, mas a maior parte, precisamente, são enterramentos, portanto, são vestígios que estão contextualizados. Não há assim muitos ossos aí perdidos, não é? Como acontece noutras intervenções, em que temos muitos ossos, ou seja, depósitos com muitos ossos dispersos e poucos enterramentos. Aqui isso preservou-se relativamente bem. Pronto, depois temos aqui um aspecto daqui deste claustro e das estruturas ligadas à água, do poço. Temos aqui também aqui a questão de uma canalização. Há aqui também esta pia muito interessante, que seria de tentar entendê-la, isto é eventualmente a escola, ela está atravessada por estruturas industriais, não é? Portanto, toda esta área também foi aproveitada para a atividade industrial. Depois, portanto, aqui temos um pormenor de um indivíduo que foi afetado precisamente pelo poço, não é? Aqui, isto não está em sequência, mas foi um indivíduo que foi afetado por este poço e esta estrutura um pouco enigmática que ele tem. Portanto, o que nós percebemos através disto é que este indivíduo foi afetado por esta estrutura. Se nós estamos a dizer que estes indivíduos são medievais, portanto, a estrutura vem a seguir. Portanto, e vai estar mais próxima da realidade da reconstrução do edifício e menos da realidade medieval. Para a época medieval não encontramos nada que nos remeta para como é que se fazia aquilo, completamente a gestão das armas, mas e temos esses indícios, alguns deles. Depois, as duas necrópolis. Esta necrópole moderna, portanto, esta seria a necrópole mais antiga, vem para a rua, digamos assim, enquanto que esta aqui, apesar de nós só termos escavado aqui esta área aqui, e aqui podemos estimar que ela se pudesse desenvolver muito mais aqui no Coro Alto, no Altar-Mor e noutros pontos da cabeceira. Para cá não encontramos quaisquer vestígios arqueológicos, portanto, dentro da igreja não há vestígios arqueológicos, a não ser residuais. Mas não sabemos porquê, escavámos, fizemos várias filmagens lá dentro, mas nunca chegámos a cotas que pudéssemos perceber o que é que aconteceu de facto, porque é que
dentro da igreja temos tanta potência de depósitos industriais. Depois, pronto, vamos começar aqui rapidamente pela. Falta só 10. 15. Pronto, temos aqui uma grande diferença entre a necrópole tardia medieval. Portanto, vamos pô-las em confronto rapidamente. A necrópole 2, aliás, a necrópole 1, estes são indivíduos da necrópole 1. Como vemos, temos um indivíduo que não tem cabeça, não é? Foi cortado por uma estrutura moderna e, portanto, o indivíduo, aqui neste caso, seria o contrário, portanto, se calhar não tinha a parte de baixo, não sabemos. Mas temos aqui, por exemplo, outros casos em que temos os indivíduos completos e temos também aqui o caso de uma criança, um bebezito, com uma estrutura. Portanto, é o único. Escolhi estes casos porque este aqui é o indivíduo, penso eu, que é o mais alto que nós tivemos. É um senhor bastante robusto. E depois temos aqui dois jovens, não é, que terão uma idade próxima, um dos dois, e são a única situação em que temos uma sepultura dupla. Portanto, estes dois indivíduos terão sido sepultados juntos. E é a única situação em que isso existe, não é? Isto remete-nos depois para outras questões. A criança é também o único caso em que temos efetivamente nesta prova tarde medieval uma estruturação à volta do enterramento. Normalmente as valas são muito simples, por vezes antropomórficas, mas nem sempre, e tudo muito simples. Pouco espólio ou nada, no meio destes depósitos que são a esta profundidade, portanto, variam isto, não é? Entre isto, temos casos em que tivemos indivíduos muito cá em cima, outros já mais abaixo, e por vezes temos uma sequência deles, uma sobreposição deles. Geralmente, este aqui, por exemplo, foi cortado precisamente a meio pela estrutura, mesmo, e como ele estava bem em posição canónica, bateu exatamente com. Foi um caso muito interessante e difícil de escalar. Pronto, isto para dizer o que é. Elas eram relativamente fáceis de identificar no terreno. Nós temos o geológico amarelino e a questão dos depósitos subcastantes. Uma coisa que não falo depois aqui é que nestes depósitos há uma presença bastante significativa de escória metálica, que é uma coisa que depois não se verifica na outra necrópole, mais recente, e portanto temos aqui alguns vestígios, aqui vários tamanhos, pronto, vidro também, raro, mas existe, e moedinhas, pronto, aqui esta é uma moeda que apareceu. Não devia dizer isto, mas apareceu do lado de fora do edifício. Veja lá o que é que vai espalhar por aí. Pronto, é um centil. Este estava descontextualizado, portanto não dá para nos datar nenhuma estrutura, nenhuma sepultura, mas porque ela tem uma leitura boa. E aqui não foi tratada, aqui nesta foto, não tinha havido qualquer tratamento. Depois esta foto aqui é de uma peça num centil, eventualmente queremos que seja um centil. O centil é uma moeda do século XV, XVI, e teve uma grande difusão, era uma moeda de grande difusão e, portanto, era uma moeda que as pessoas facilmente podiam descartar, não é? Portanto, muitas vezes apareciam enterramentos que usavam e que o morto era acompanhado de uma moedinha para pagar a barca. Travessia. Depois temos
nesta primeira necrópole, 98 enterramentos que nós intervencionamos e 15 ossários. Portanto, bastante, não é? Isto aqui, predominam os indeterminados. Isto porquê? Porque a população é muito jovem. Portanto, há muitos casos ou porque não é possível pela estrutura do esqueleto, mas a maior parte é porque são muito jovens e não têm a diferenciação, não é? Entre os dois sexos desenvolvida o suficiente para perceber se é homem, se é mulher, e portanto resulta nisto, não é? De qualquer forma, temos uma presença ainda considerável de pessoas que são do sexo feminino, que é possível dizer que são do sexo feminino. Não passou por aqui. Pronto, depois temos a necrópole moderna, é bastante diferente, porque usa o caixão, usa cal e tem a presença de indivíduos na posição contrária à posição normal de enterramento do sepultamento, que é cabeça ao oeste, pés a leste, mas portanto, temos alguns casos de inversão, outros casos estão canónicos e pronto, temos também este caso da criança que também tem uma pequena torção, não é? Mas basicamente é isso. Aqui conseguimos ver a presença ali de grandes quantidades de cal que acompanham estes indivíduos. Estes indivíduos também, há também presença aí de combos, não é? Há outros vestígios para além. Moedas não tinha, mas tinha uma medalhinha de Santo António. Que está aqui atrás, depois de fazer Está aqui. Este é o aspecto mais ou menos da área de escavação. É onde se observam os talhões mais bem definidos. Não é? Portanto, no caso do cemitério medieval, vemos mais uma tendência para seguir filões, seguir alinhamentos, embora não se respeitem assim tão bem, mas há essa tendência para essa sequência. Portanto, há aqui um morto, vem outro, corta metade, vai avançando. Aqui há os talhões que são usados, não é? Intensivamente. Deste lado há aqui uma zona com grande concentração. Aliás, há uma coincidência de vários cortes ali, não é? Faz com que dentro deste espaço existam uma sucessão bastante grande de enterramentos, coisa que não acontecia neste. Não, mas temos que acelerar para só ver espaço para medidas. Pronto, tem aqui o Santo António, de que fiz referência. Esta necrópole tem 14 enterramentos, 4 ossários. Não há aqui, não predomina aqui nada de muito concreto em termos de dados, mas verifica-se que são geralmente mais velhos, onde já é mais fácil de reconhecer o sexo dos indivíduos. Bom, aqui é a conclusão final. Portanto, a necrópole tarda medieval, é a necrópole mais antiga, tem a pirâmide etária mais jovem e, portanto, não é raro que os indivíduos desta necrópole não apresentem qualquer marca de doença no esqueleto, porque morreram novos demais para desenvolver Mas doenças. epidemias não há nada. Não há registro nenhum de nada de epidemia aqui. Este era o ponto a tal da peste, não é? Portanto, temos aqui a Qual é a necrópole. vossa norma metodológica para separar a data medieval do lugar? Mais ou menos que século? É o início da civilização. Ok. Portanto, no século XVII vocês já consideraram moderno? Sim. Eu, pessoalmente, Renascimento para a frente. Eu estou a fazer a pergunta porque nos assentos paroquiais de Penhal há vários registros de enterramentos até quase à altura da construção da igreja. Antes da construção da igreja aparecem referências a pessoas sepultadas aqui. Pronto. Se calhar algumas delas. Casais e tal. Pronto, depois, aqui na necrópole moderna, apresenta mais condições patológicas, traumas, situações infecciosas, o que se coaduna com uma adaptação mais dentro da época moderna.
população daqui, deste espaço, que é homens, monges, homens adultos, não é? Crianças, sim, muitas. Daqui desta metrópole, temos adulto, não adulto. Sim, é significativa a presença do adulto. Mas é mais significativa nos níveis superiores, ou seja, já uma fase mais recente. Aliás, nós até achamos que pode haver ali enterramentos que já aconteceram depois mas é uma conjuntura, uma proposta que nós avancemos assim, que possam ser já depois do abandono. Pronto. Pronto, e então, isto basicamente destaca-se a presença muito significativa de indivíduos não adultos ou de adolescentes ou jovens. Isto no geral, não é? Portanto, vamos fazer aqui uma súmula. As necrópoles identificadas não se relacionam diretamente com a população esperada por este tipo de fenómeno, como eu dizia, não é? Homens adultos, cujo espaço pulcral não foi ainda localizado, portanto, seria de esperar que esse espaço possa estar por aí, alguns. Não é possível, aos estados de conhecimentos, relacionar qualquer destas necrópoles episódios de peste ou uma epidemia. Portanto, há referência na bibliografia a vários episódios, fala-se também dos espanhóis, quando vieram ali para a batalha aos Barrocos, também andaram a ver esses mosteiros, a saquear, não sei o quê, mas de facto nós não conseguimos recolher nenhuma situação em que inequivocamente estejam lá indícios de terem morrido uma carrada de pessoas que foram enterradas ao mesmo tempo. À exceção destes dois indivíduos da sepultura dupla, em que terão morrido nas mesmas circunstâncias, mas a causa de morte não provocou nenhuma lesão nos ossos que nos possa dizer qual foi essa causa de morte. E, portanto, também não tinha idade suficiente para terem essas complexas, não é? Pronto, basicamente é isso que ia ser esta maratona. E prometo que para a próxima vou ser um bocadinho mais conciso. Pronto, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado assim muito esclarecida, Só queria dizer, certamente várias coisas. nós fizemos fichas para cada objeto encontrado. Ou seja, isto é o objeto tal qual foi encontrado e depois temos ali, na área que fizemos a conservação de algumas peças e o restauro, e portanto temos ali os objetos depois intervencionados na área do restauro. Portanto, a tal medalha de Santo António, ela foi basicamente localizada e identificada assim, e ali na vitrine terão a oportunidade de ver, está muito bem definida, muito bem limpa, os dois botões também em osso, também tínhamos a moeda, mas a moeda não veio. Depois há conjuntos de materiais que de facto não fazia muito sentido trazer, porque são muito frágeis, nomeadamente foi encontrado um sapatinho em couro de criança que também estava muito frágil, não trouxemos, estávamos a petrificar, anéis estavam todos muito fraturados. Pronto, basicamente aquilo o que é estranho, não é? Quantas intervenções vocês fizeram ali? Quantas sondagens? Foram 21. E 21 sondagens de material muito curto. É muito pouco. E que uma delas é o claustro praticamente todo, Sim. mas que foi interrompida a escavação, não foi totalmente escavado. Mesmo os enterramentos tinham pouquíssima coisa. Vocês ali no claustro encontraram alguns pareceres do casal? Onde? Dos pareceres do casal. Enterrado Não ao mesmo tempo, porque há a documentação da tal capela do Espírito Santo que era no claustro e que o altar está na Figueira, de um casal que doou uma série de bens, não tinham filhos, eram ali no caseiro, que doam bens ao mosteiro, ele morre primeiro, e depois ela
possível local de onde é que era essa capela. Pois. Sabemos que ela era no qual. Mas sim, há essa confirmação desse Pois, caso. não temos estas referências, estas capelas. Não, e também parece um bocadinho difícil de fazer esse exercício. De qualquer forma, quer uma necrópole, quer outra, não estão totalmente escavadas, portanto ainda tem alguma margem para serem coisas interessantes, Nós deixámos uma área que é chamada, designamos de área de potencial valor arqueológico, que é precisamente esta área do Prado, para provavelmente fazermos escavações sistemáticas, não é? Até com o protocolo da Universidade de Coimbra. Pronto, é começar a perceber, começar a dar alguma orientação e estratégia ao edifício, ao mosteiro. E sim, este espaço aqui seria um espaço que nós, até porque nós recentemente comprámos a Vila Laura, e a Vila Laura poderá ser, esta Casa Branca, poderá ser um projeto de residência de artistas ou para investigadores, o que seja, e portanto a ideia é potenciar a casa para avançarmos com um campo de escavações arqueológicas aqui, para recebermos muito mais informação que falta no interno, de facto. Pronto, não sei, Não, quer dizer, quanto à questão dos enterramentos de pessoas não da comunidade, é mais provável que sejam donatários e deixar alvos e bens do que propriamente a questão da assistência médica. Para além da assistência médica não ser uma característica dos xixentes, não são virados para a comunidade. Este mosteiro tem uma botica pequena, chega a comprar coisas a boticas a Coimbra e até ao Lissau, e o médico vinha aqui quando eles precisavam, não tinha um médico a tempo inteiro, não é nada do género. E, portanto, há essa referência nas despesas do pagamento ao médico. Portanto, vinha aqui à comunidade, não à população. Não creio que faça muito sentido esse raciocínio. Não é uma ordem com filosofia de caridade. A hospedaria era, sobretudo, para membros da própria comunidade que vinham, os visitadores, quando havia reuniões, também houve aqui capítulos gerais, poucos, mas houve alguns. Para os peregrinos havia uma hospedaria junto à capela e ela está indicada no inventário da extinção, portanto, 1884, 1987. Começa logo no próprio ano, o inventário é feito logo no próprio centro, mais do tempo, e está referenciado mesmo numa parte da hospedaria. Portanto, havia duas hospedarias aqui, uma junto à capela, e essa sim para os peregrinos, e esta aqui era mais para a própria comunidade. O mosteiro tinha que ser visitado no mínimo uma vez por ano, e portanto tinha que ter um espaço para quem podia se falar, era o espaço que chamamos de hospedaria. Sim, quando falo dessas funções deste tipo de mosteiros, estava-me a referir precisamente ao que motivou a criação da ordem cisterciense. Ou seja, havia uma vontade de repristinar estas coisas, estas práticas, que obviamente, como em todas as outras ordens, elas vão se desgastando, vão se perder, vão se tomando novas funções. Tem mais a ver com isso, pois aqui em Seiça, claro, aliás, Seiça tem todo o historial, não é? Tem uma bibliografia de algum conflito, não é? Com o seu entorno, não é? Portanto, não devia ser propriamente muito simpático. Não era, para quem não conhece o território, a área do senhorio, eu não faço a área do senhorio, compreendo que é hoje a freguesia do Ortigão, a freguesia do Baião e um bocadinho da freguesia de Marinha dos Anjos. E desde o início sempre teve duas situações, a Terra Velha e a Terra Nova. Nós estamos na parte da Terra Nova. A Terra Nova foi a doação de Dom Afonso Henriques e era uma terra deshabitada, daí se chamava Terra Nova. A doação de Dom Sancho I incluiu a Terra Velha, mais a parte do Roqueiro. E desde sempre os foros pagos eram diferentes, porque os da Terra Velha pagavam mais do que os da Terra Nova. Até porque a Terra Nova era um incentivo para atrair a população e pagava menos. Para além de que, quando o mosteiro de Santa Clara é fundado, é-lhes doado o direito de padroado da Igreja de São Martinho de Montemoro Velho e sua sufragânea em Santa Maria da Barra, que depois migrou, quando ela morreu, migrou para o Baião. E, portanto, todo aquele território, uma parte dos dízimos ia para Santa Clara. E, portanto, havia muito essa diferença, principalmente na zona limite, és da Terra Velha ou és da Terra Nova. Se estiveres de um lado pagas uma coisa, se estiveres do outro outra. Portanto, isso, inclusive, está
está na documentação do pagamento das décimas, já depois escritas as ordens, Câmara de Lados e Paião, os livros continuam separados. É o livro da terra bem, o livro da terra não. Nós chegaram aos nossos dias e, portanto, há essa diferenciação. Portanto, essa vivência, essa disputa, esse ambiente que se vivia, e há, por exemplo, muita documentação de conflitos com os moradores do lado do Paião, porque estão na zona limite entre Terra Velha e Terra Nova, mas estavam na Terra Velha porque recusavam-se a pagar determinados impostos. Portanto, a documentação é muito rica daí. Abaixo. Isso é uma coisa.